Carlos Bueno Guedes, um homem preocupado com a cultura em geral, é o entrevistado no programa Gente em Destaque de hoje. Nós fomos encontrá-lo em seu espaço cultural, inaugurado há alguns meses no bairro Jardim das Indústrias, em Jacareí. É aqui que Carlos, aos 67 anos, vai completar 68 em dezembro, quer desenvolver muitas atividades ligadas ao cinema, à música, à literatura, ao teatro e a outros segmentos. Na entrevista de hoje, Carlos vai falar sobre a sua carreira, os seus trabalhos em diversas décadas, a sua paixão pela sétima arte, a vida em geral. Carlos exerce múltiplas funções artísticas e dentre elas está a crítica literária. O programa Gente em Destaque vai abordar este e outros assuntos. Bom, senhor Carlos, obrigado por ter recebido a gente aqui no seu espaço cultural, né, Carlos Guedes. A gente vai falar muito sobre a sua vida, como o senhor se dedicou à cultura nesses anos todos. Certo. Mas eu queria começar essa entrevista perguntando, na sua opinião, como é que está hoje a cultura no Brasil? Como é que o senhor avalia hoje a cultura no Brasil? Eu vou me reportar a uma frase do Luiz Milanese, que ele falava assim que cultura é tudo aquilo que não vem mastigado pela mídia. Hoje em dia eu vejo assim que existe uma tendência muito grande, assim, entendeu? Em que a cultura não consegue, talvez, superar, entendeu? Esse processo quase decadente que a mídia traz para dentro da cultura. Então a gente vê assim, coisas assim que a gente imagina que na realidade não seria a lógica, né? Não seria a grande proposta da cultura, que seria a renovação do ser humano diante da realidade. Então eu vejo que a realidade, num certo sentido, ela fica ofuscada pela mídia. A gente vê certos programas assim, entendeu? Esporadicamente e acaba se desviando, né? Porque a gente sente que ela não atende os objetivos de uma verdadeira cultura. Eu vejo, por exemplo, se eu for entrar na parte editorial, a gente percebe que grandes obras da literatura brasileira, universal, ela fica retida, né? Assim, um projeto que não é a divulgação dessas obras. Então, eu sempre acredito que as grandes obras literárias você não encontra nas livrarias, né? Você geralmente encontra em sebos, né? Por exemplo, é muito difícil. Agora existe ainda algumas editoras, né? Editora 34, reeditando as obras de Dostoiévski, né? Kozak Nofi também, reeditando alguns livros importantes, como obras de Isaac Babel, reeditando mesmo alguns livros, mas existe uma dificuldade muito grande em se trazer qualidade para dentro de uma obra. Eu fico meio pesaroso quando eu vejo assim que certos escritores, né, principalmente alguns brasileiros, né, eles continuam assim relegados a um segundo plano dentro do campo editorial. Eu diria Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, que eram escritores assim que ele penetrava assim no íntimo mesmo da alma humana. Ele fazia uma verdadeira revolução assim dentro
da linguagem psicológica. Eles foram esquecidos para dar lugar a esses novos, o senhor diria? Eles não têm o devido valor que deveriam ter? É isso? Existem muitos escritores brasileiros que, na realidade, as editoras, por serem pessoas, escritores, né, desconhecidos, não existe um olhar. Eu penso que esse olhar que existe de um editor para dentro de uma obra literária, hoje em dia ele pensa mais no contexto dessa obra em função da venda. Em função da venda. Preocupado só com a quantidade de livros, né, que vai vender no lucro. Principalmente o lucro, entendeu? Eu acho que a editora fala, não, essa obra, por exemplo, eu penso, se surgisse um Kafka agora, entendeu? Se surgisse um Lautréamont, um dos grandes poetas que eu também admiro muito, eu falo, talvez seria jogado a um segundo plano. Assim, quando surgiu o movimento regionalista, o José Lins do Rego, com o Menino do Engenho, ele conseguiu editar pelo próprio bolso dele 300 exemplares, e a dificuldade que ele teve, e depois acabou se tornando, talvez, dentro da própria concepção de Otto Maria Carpo, como básico para se entender o ciclo da cana-de-açúcar. Talvez mais importante que a própria obra de um grande sociólogo, que era o Gilberto Freire, quando escreveu o Casagrande de Senzala. Isso não se deveria, por exemplo, o senhor falou de escritores Kafka, né? Uhum. Esses escritores antigos, eles também na época deles não faziam sucesso. Eles só foram reconhecidos depois que morreram, né? Isso é normal. É normal, né? A gente vai, por exemplo, a gente percebe a Sacração da Primavera, que é uma obra clássica do Stravinsky. Na primeira exibição que teve, foi vaiado, então foi reconhecido muito tempo depois. E existem diversos escritores que tiveram sua obra reconhecida muito posteriormente, quase que depois de morto, porque eles partiam... Pintores também, né? Esses escritores também partiam assim, contra aquela estrutura que eu consideraria arcaica dentro da literatura. E você sabe, as grandes transformações que ocorrem na literatura, ela surge justamente da pessoa que é capaz de avançar sobre o seu tempo. Essa perspectiva de avançar sobre o seu tempo talvez não repetir aquilo que estava sendo feito anteriormente. Eu penso que o processo da criação é sempre um processo de renovação. Porque nós tivemos alguns movimentos como o surrealismo, né, a partir do manifesto do André Breton, que praticamente levava a palavra para dentro do limite dos sonhos, né? E fora isso, tivemos também Anthony Artaud, que foi uma grande revolução, acabou trabalhando em alguns filmes também, foi poeta, e a gente vê que o verdadeiro artista mesmo é aquele que está adiante do seu tempo. Eu vejo, sempre repetir que, na realidade, em Jacareí, São José, ou diversas cidades, a vaidade se tornou, dos escritores, se tornou mais importante que suas palavras, né? E quando a pessoa se torna mais importante do que aquilo que ele tem para dizer, eu vejo a coisa de uma maneira mais pessoal. Eu vejo que aí existe o sacrifício da linguagem. A linguagem se perde do seu contexto, de poder causar alguma transformação interior, entendeu? Você que é um crítico de cinema, que eu sempre estou lendo alguns trabalhos seus e tal, a gente vê que a importância que tem da pessoa olhar, entendeu? Qualquer obra, assim, pelo sentido crítico, é muito mais importante do que
aparentemente ele está dentro de uma sala de cinema e acreditar que aquilo é apenas uma diversão. A gente está falando sobre literatura, né? Foi para esse lado aí. Quais foram as suas referências na literatura quando o senhor começou a ler mesmo na adolescência, esses livros de escritores mais ou menos conhecidos? Quais foram as suas referências na literatura? Sinceramente, na época, eu comecei com 8 anos de idade, né? Aí quando eu descobri que eu podia unir palavras, e através dessa união de palavras descobri um universo muito mais amplo, né? que seria viajar para dentro de daquilo que eu diria assim, o limite mágico da palavra, eu me lancei de uma maneira incrível, né? Eu não diria que eu comecei com Machado de Assis, que eu não iria falar que eu comecei com um mestre, né? Mas comecei com alguma literatura assim, tipo policial, né? Irving Leroy, Maurice Leblanc, Shel Scott, e alguns livrinhos assim, até que me caiu na mão uma edição da Ouro, que era o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Aí eu percebi que a literatura era muito mais do que aquilo que eu estava, entendeu? Aquela exigência interior, entendeu? Eu falei, eu acho que não existe literatura assim que ela visa essa comunicação do ser humano com o supérfluo, mas essa ligação profunda que deve acontecer, essa identificação do ser humano com a sua estrutura interior, descobrir os abismos que estão afundados dentro de cada pessoa, né? E esse vasculhar, esse lavar, esse lixo inconsciente, era uma coisa se tornou uma coisa tão presente dentro da minha vida que aí fui a pegar a obra Vermelho e Negro de Stendhal, Charles Dickens, e muitos escritores assim Pushkin, Chekhov, os escritores russos, Maxim Gorky, aí fui descobrir a obra de Samuel Beckett, que foi uma assim, decisiva assim, para minha compreensão do mundo, né? Eu li o Mito de Sísifo, O Homem Revoltado. Aí comecei, acho que com 12 anos, não vou dizer que todas essas obras assim faziam um entendimento do sentido da minha vida. Às vezes eu li essas obras e falei, ela vai ficar guardada no meu inconsciente, entendeu? Eu falei, talvez seja um processo de transformação que vai ocorrer mais tarde dentro da minha literatura. Se o senhor fosse citar um escritor que marcou sua vida, um só, qual o senhor falaria? Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. O Lúcio Cardoso foi um escritor essencial, entendeu? Talvez um escritor pouco falado. A Clarice Lispector era uma escritora apaixonada pelo Lúcio Cardoso, entendeu? Um dia, quando ela foi fazer uma visita, mesmo quando ele sofreu um derrame cerebral, que hoje a gente vê que é muito normal, ele conseguia pintar, entendeu? Quando ele falava assim, se eu não fosse um escritor, eu seria um louco, seria um suicida, seria qualquer coisa. Então, o Lúcio Cardoso, com a Crônica da Casa Assassinada, ele pega cada personagem, né? E vai, entendeu? Invadindo, talvez é considerado um romance mais psicológico escrito dentro da literatura, que tanto que ele ganhou o prêmio Machado de Assis, né? A Clarice Lispector falava assim dele, assim, é um andarilho andando à beira de um caminho. A gente sente que ele recebeu algumas influências, assim como Machado de Assis também recebeu influência, né?
Então a gente vai ver que a literatura ela é uma continuidade, entendeu? Eu também não vou menosprezar aquelas pessoas que escrevem soneto, mas eu acho que na nossa época não cabe, entendeu? Então eu diria, eu estou sempre relendo as obras de Dostoiévski, de grandes escritores assim que antecederam o próprio Freud, né? Tem o caso de alguns escritores assim que eles entenderam que a literatura não é a busca do supérfluo, a literatura é você cavar uma terra e procurar as raízes, né? Porque a gente vê um desajuste muito grande dentro da nossa estrutura contemporânea. E a gente vê que existe mesclagem diferente de culturas. E tudo isso leva a um colapso, né? Um colapso da cultura. E reportando a sua primeira pergunta, né? Como é que começa a vida do senhor como homem de cultura? Os seus pais eram também ligados à cultura? Fala um pouquinho sobre isso. Quando eu assisti esse filme, eu senti vontade de ficar de pé, aplaudir, gritar. Falei, é isso que eu quis ver o tempo todo, né? Essa transformação, né? Saber que cinema, literatura, estão tudo explodindo. Acho que talvez foi a época que mais explodiu, né? Hoje em dia a gente vê que existe uma espécie de calmaria.